Antes da gente entrar propriamente no Brasil e fazer uma incursão pelo Brasil do século XX, para entender inclusive o papel importantíssimo que a era Vargas vai ter na divisão do Brasil entre o que era antes do Getúlio e o que é depois do Getúlio, e entender as reações que vão levar o Getúlio a sofrer dois golpes de Estado e mais tarde a instalação de uma ditadura militar contra o país. É bom a gente entender um pouquinho mais um outro processo político que os Estados Unidos estão desenvolvendo depois da guerra. Entender um pouco o que estava acontecendo e como que esse processo político vai ter um impacto no mundo e principalmente na América Latina. Os Estados Unidos, pós-guerra, são uma sociedade massificada, né, no qual o consumo de massas é um objetivo, é o American Way of Life. Né? O modo de vida americano era consumir. Né? O desejo, o fetiche é pelo consumismo, pela mercadoria, pelo desejo de ter, de possuir. Né? Isso é uma coisa que vai ser programada através da indústria cultural. A sociedade massificada é o resultado da indústria cultural. E a indústria cultural não é só a grande mídia de comunicação de massa desenvolvendo um produto cultural, né? Cinema, televisão, música, mas é estabelecendo uma relação de consumo através da indústria cultural. E em alguns casos, como nós vamos ver depois, também estabelecendo uma relação de dominação, dominação cultural, né? Na qual há uma alienação dos interesses nacionais e uma sobreposição, né, de bens de consumo, né, que, na verdade, interessam a uma economia específica e não necessariamente a sociedade que está sendo massificada por essa política cultural. Os Estados Unidos, eles iniciam a expansão deles pela América Latina com a chamada diplomacia dos canhões, América para os americanos e o Big Stick, depois do Teddy Roosevelt, né, que vão caracterizar essa política agressiva contra os países vizinhos. Com o passar do tempo, principalmente na segunda metade do século XX, eles vão diversificar essa política de intervenção direta. Não que eles abram mão dela, em alguns casos eles vão continuar usando essa política, como vão fazer no Haiti, como vão fazer contra o Panamá, isso já, né, nos anos 80 e 90 do século XX, por exemplo. Mas, né, essa política, no primeiro momento, ela é uma política de intervenção baseada na força, né, no poder da força contra os países vizinhos. Né? Tanto no caso do América para os americanos, né, quanto no caso da política do grande porrete. No início do século XX, há uma onda de intervenção nos países vizinhos. Né? Por exemplo, em 1900, eles impõem leis que interessam às grandes empresas dos Estados Unidos contra a Nicarágua. Em 1903, eles impõem um golpe de Estado contra o Panamá, com o objetivo de manter o controle sobre o canal. E em 1902, 1903, eles impõem um bloqueio, junto com a Inglaterra, né, contra a Venezuela, por conta do controle do petróleo venezuelano. Né? Em 1905, eles invadem, né, São Domingos, né, República Dominicana. Né? Em 1906, eles impõem a Cuba a emenda Plate. A emenda Plate é uma emenda na Constituição de Cuba, na principal lei cubana, na legislação cubana maior, a Carta, né, Constitucional, que autorizava os Estados Unidos a intervirem militarmente em Cuba, ou seja, a principal lei do país autorizava uma potência estrangeira a intervir militarmente em Cuba. E se nós temos esse tipo de processo de intervenção no início do século XX, no final do século XX, início do século XXI, nós temos um processo diferenciado, mas que ainda assim revela uma militarização da região da América Latina, né?
Nós temos, por exemplo, o Brasil cercado por uma quantidade muito grande de bases militares, bases que permitem uma operação direta da Força Aérea dos Estados Unidos contra interesses da América Latina, quando for o caso, né? Eles têm bases aéreas na Colômbia, no Equador, no Peru, na Bolívia, no Paraguai, na Argentina. Eles chegaram a colocar, né, estabeleceram uns 4 anos atrás, né? Então, no Suriname, na Guiana Francesa, eles têm bases ou áreas de alcance deles. E no Brasil não tinham até a o Michel Temer, que tomou o poder depois do afastamento da Dilma Rousseff, entregar uma área para eles em Alcântara, que é um ponto estratégico, porque está na linha do Equador, é o ponto mais próximo para tu lançar uma missão espacial. Então, os Estados Unidos sempre tiveram muito interesse nessa base. Casualmente, em outro momento, ela sofreu um acidente, entre aspas, em 22 de agosto de 2003, na qual morreram 21 pessoas e praticamente todo o corpo técnico, todos os maiores especialistas em indústria espacial brasileira morreram nesse acidente. Um acidente suspeito que nunca foi esclarecido exatamente as causas dele, né? E há suspeitas, e suspeitas sem suspeitas que tem algum fundamento, algum fundo de realidade que possa ter sido um atentado. A questão é quem teria interesse em fazer um atentado para inviabilizar o programa espacial brasileiro e depois acabar tendo essa área cedida, né, para interesse próprio, né? A Colômbia é a principal porta de acesso à América Latina e América do Sul, mais precisamente, né? Os Estados Unidos não têm base na Venezuela, por exemplo, né? A Venezuela é um governo que eles, com a ascensão do Hugo Chávez, do chavismo, eles perderam, né, controle sobre a Venezuela, mas eles têm na Colômbia, no país do lado, eles têm uma concentração muito grande de forças e de especialistas, assessores militares, com a desculpa de combater o narcotráfico, os cartéis de droga, né? E com isso eles têm uma, né, estrutura militar que vai de bases da Marinha a bases aéreas e tropas aquarteladas em território colombiano. A grande questão é, né, o que no século XX para o século XXI ainda faz com que os Estados Unidos tenham uma política de desdobramento, quer dizer, de ampliação da presença militar fora do território deles, né, em, né, uma zona de influência tão grande quanto é o continente latino-americano e o Caribe, né, porque eles têm bases aéreas e navais e terrestres espalhadas, né, por todo esse território aqui. E aí nós podemos olhar um pouco mais os interesses, né, as situações que se sobrepõem, né, ao mesmo tempo que eles têm uma grande quantidade de tropas aquarteladas na região, né, a América Latina é o maior reservatório de fontes de água doce do mundo. Nós, por exemplo, estamos sobre o aquífero Guarani, que é uma das maiores reservas de água doce do mundo, de água potável. Existiam outros aquíferos na região. Além do aquífero Guarani, nós temos o aquífero de Alter do Chão, que são dois grandes aquíferos que se estendem por território brasileiro e pela América Latina. O Alter do Chão, ele quase emenda com outro aquífero que faz parte do Brasil, mas também em outras regiões, que é o aquífero do Grande Amazonas, né? Ao mesmo tempo, nós temos fontes de petróleo, principalmente Venezuela e Brasil vão ter muita fonte de petróleo. Em 2007, o Brasil confirma a descoberta dos maiores reservatórios de petróleo encontrados no século XXI, que é o pré-sal, que é um petróleo que está no litoral, está em águas profundas. A Petrobras é uma empresa especializada com uma tecnologia das mais avançadas do mundo para mineração de petróleo, extração de petróleo em águas profundas. A Petrobras foi destruída praticamente nesse processo que
resultou da Lava Jato, né? Nós também temos uma biodiversidade extraordinária na região. Então, existem riquezas que não apenas a riqueza em termos de mercado, e não só petróleo, mas também a água, a biodiversidade, que interessam muito. E os Estados Unidos mantêm um sistema de controle militar sobre os oceanos que também nos afeta a América Latina, a América do Sul. Eles têm marinhas de guerra que operam permanentemente em áreas diferentes do planeta, ou seja, elas estão sempre lá. Né? Tu tem uma frota que patrulha o Pacífico, né? Que é a costa leste deles, então estão protegidos por uma marinha que permanentemente patrulha o Pacífico, né? É uma fronteira marítima militar que eles estabeleceram na costa leste, outra na costa oeste, que é a segunda frota, a segunda e a terceira frota, né? Eles têm uma outra frota, que é a quinta frota, que opera no Golfo Pérsico, especificamente na zona de petróleo do Oriente Médio, e do outro lado, no Mediterrâneo, uma sexta frota que opera dentro do Mediterrâneo. Além disso, eles têm uma sétima frota que opera no Pacífico, no extremo asiático, e no Oceano Índico, quando é preciso. Né? E eles têm uma quarta frota que opera exatamente aqui, ó, entre a África e o Brasil, no Atlântico Sul, uma marinha, toda uma estrutura militar, muito mais poderosa que a marinha brasileira, muito mais poderosa, só essa força, e que ela estava fora de operação havia décadas, mas foi recolocada em operação em 2008, um ano depois da descoberta do petróleo brasileiro em águas profundas. Os Estados Unidos começaram a, né, controlar essa região, com submarinos, com porta-aviões, com destroyers, fragatas. Né? Tem presença aqui também. Né? E aqui a gente vê uma outra disposição de forças que estão operando na região. Nós temos, além dos Estados Unidos, nós temos a presença de bases militares da Rússia na Venezuela. Isso aqui é um trajeto da aviação russa pelo continente, que quase colidiu com aviões brasileiros num trajeto desse, por isso aqui ficou destacado. Tem bases da China hoje na Bolívia, aonde a esquerda reelegeu o partido do Evo Morales. Nós temos um anel militar da Inglaterra em ilhas do Atlântico, inclusive nas ilhas Falklands, que os argentinos chamam de Malvinas, e que levaram a Argentina e a Inglaterra a uma guerra em 1982, a Guerra das Malvinas, que a Argentina foi humilhada pela Inglaterra, com o apoio dos Estados Unidos. A Argentina era uma ditadura, né? E essa ditadura era uma ditadura, né, ligada estreitamente aos Estados Unidos. Ela está em decadência. Né? Há uma crise econômica severa no final dos anos 70, início dos anos 90. A ditadura argentina assassinou 30 mil pessoas. Foi um regime muito criminoso. E ela está em decadência. E para tentar angariar apoio popular, eles invadem as ilhas Falklands, que estavam sob controle da Inglaterra, tinham poucas tropas no período ali, e que eles reivindicavam para eles como Malvinas, e aí começa uma guerra entre Inglaterra e Argentina. E os Estados Unidos, que em tese eram aliados da Argentina, mas também eram da Inglaterra, deveriam ficar neutros, mas eles acabaram colaborando, abastecendo no mar a aviação de guerra inglesa. É a Thatcher de um lado, o Ronald Reagan do outro, os Estados Unidos, eles são muito próximos, e na hora de rifar alguém, os Estados Unidos rifaram os argentinos. A Argentina é derrotada, isso tem um efeito desastroso sobre os jovens, eles perdem mais de 600 meninos nessa guerra, mas também acaba precipitando a queda da ditadura. Os argentinos odeiam falar em ditadura, odeiam. A última vez que tentaram um golpe de Estado no país, a população foi para frente dos quartéis com pedra na mão, apedrejar os soldados.
né, por conta dos crimes que essa ditadura cometeu. E aí, em 82, com a perda dessa guerra, eles acabam, né, essa ditadura acaba caindo do poder. Aquele gol de mão de 86 do Maradona, que ele fez contra a Inglaterra, ele fez por conta dessa guerra. Não para defender a ditadura. O Maradona era um cara de esquerda, que não fazia nenhuma questão de esconder isso, tinha o Che Guevara tatuado no braço, mas, né, porque os ingleses, eles trucidaram meninos, né, nessa guerra, meninos que estavam muito mal preparados, que podiam ter sido detidos, aprisionados e acabaram morrendo. Mas, enfim, o que interessa é que a Inglaterra tem um anel militar no Atlântico, né, entre a África e a Ásia, que ela usava nos séculos XVIII e XIX como um instrumento de controle, né, do mundo. Né? O poder militar dela era um poder marítimo, embora os Estados Unidos tenha suplantado ela e hoje o poder é um poder aéreo, os Estados Unidos têm bases por todo o mundo, eles mantêm ainda essas ilhas como uma questão estratégica. Santa Helena, por exemplo, para onde eles mandaram o Napoleão, foi exilado e morreu em Santa Helena, né? E eles têm então esse anel. Então tu tem um dispositivo militar, né, no mundo. As grandes potências mantêm dispositivos militares. A gente vê aqui Estados Unidos, Rússia, China, Inglaterra, por exemplo, né? E ainda temos a Guiana Francesa, que é território francês, tem tropas francesas, nem aparece nesse mapa. E aqui a quarta frota tinha sido desativada em 1950, foi reativada, né, em 2008, curiosamente no mesmo período em que o pré-sal é anunciado para o mundo. Eu disse que não aparecia, mas aparece sim, né? Aqui está a presença militar francesa, ó, na Guiana Francesa. Em 1929, os Estados Unidos quebraram, né? Eles tinham um controle sobre a América Latina, mas em 1929 a crise é dentro dos Estados Unidos e por conta disso eles acabam se retraindo. No Brasil, e a gente vai discutir isso durante a era Vargas, no Brasil, Getúlio Vargas aproveita essa janela, essa oportunidade em que os Estados Unidos não estão com o pé no pescoço do país, para tomar o poder à força e iniciar um governo nacionalista. O Getúlio é um cara de centro-direita do Rio Grande do Sul, mas ele tem um projeto nacionalista para o poder, para o país, de desenvolvimento nacional. E, né, o afastamento momentâneo dos Estados Unidos por conta da sua crise abre essa janela para o Getúlio enfrentar as elites mais retrógradas ligadas ao período da escravidão ainda e tentar uma mudança social profunda. Essas elites reagem em 32, tentam uma revolução contra o Getúlio e, embora os Estados Unidos não tenham como intervir diretamente por conta da situação dramática que a crise jogou à sociedade norte-americana, eles vão armar essa guerra que vai ser travada contra o Vargas. Vão armar os revoltosos, a Revolução de 32, e eles vão armar essa gente, vão fornecer armamento militar para enfrentar o Getúlio, o que vai dificultar a vitória de Getúlio. Getúlio leva 3 meses para derrotar essa gente por conta disso, que é uma revolta comandada principalmente pelos paulistas. Né? Aqui, né, notícia da crise, 24 de outubro, uma quinta-feira, né, Thursday, né, quando a bolsa quebrou, né, o crash da bolsa. E aí precipitou a economia dos Estados Unidos. Eles só vão sair dessa crise mesmo com a Segunda Guerra Mundial. Embora o Roosevelt, né, tá com o New Deal desde 34 para 35, tentando tirar os Estados Unidos da crise, né, é a Segunda Guerra que vai finalmente equilibrar a economia deles. Né? E eles também vão usar, né, o espaço que a guerra fornece para eles, para se tornarem uma potência global de influência, né, fundamental, de uma influência que não era conhecida no mundo ainda, para cooptar, né, novos grupos políticos nos países da América Latina, né, que favoreçam os interesses deles. Aqui está a visita do Roosevelt ao Brasil, quando ele vem intimar o Getúlio, estão dando risada, mas na verdade é uma visita muito intimidatória, na qual o Brasil é obrigado praticamente a ceder bases para uso militar dos Estados Unidos, para eles operarem no Atlântico contra a Alemanha. Também tem que
enviar gente para lutar na Europa, e dessa vez não é enviar umas enfermeiras, como foi na Primeira Guerra Mundial, é mandar gente mesmo para morrer, servir de bucha de canhão na Itália, nas batalhas contra os alemães, enquanto os Estados Unidos tentavam uma rota pelo flanco alemão para surpreender os alemães. Quem vai para a frente de combate, enfrentar a SS, tropas altamente preparadas da Alemanha que estavam na Itália, são os brasileiros. Ainda nesse período de 42, eles começam uma política de influência cultural sobre o Brasil. E aí a Disney cria um personagem brasileiro, o Zé Carioca, que depois acabou se tornando fez tanto sucesso, tornou tão popular que, né, ultrapassou esse período do esforço de guerra, de cooptar a opinião pública brasileira para os interesses dos Estados Unidos, já que o Vargas era notoriamente conhecido como um nacionalista e, portanto, um anti-americanista, pelo que os Estados Unidos representavam. E aí esse personagem era um personagem para cooptar corações e mentes brasileiras, né? E acabou se tornando tão popular que ele ficou, né? Vocês encontram, inclusive, esse filme, né? A Saúde Amigos, Alô Amigos, né? No YouTube, tem lá. Uma outra política de cooptação é quando eles lançam a Carmen Miranda como uma voz que canta em português nos filmes de Hollywood na mesma época, né? Tá aí o Carmen Miranda, o dono do Zé Carioca. Carmen Miranda é uma portuguesa que viveu no Brasil, mas é uma portuguesa, e aí na falta de alguém mais apropriado, eles transformam essa portuguesa na maior brasileira, né? E ela dançava com um cocar cheio de bananas, de frutas. Isso vai depois gerar, né, insinuações de repúblicas de bananas para esses países. Tem outros aspectos da América Latina que vão criar essa expressão, mas a Carmen Miranda era uma brasileira que dançava com um cocar de bananas. E com o fim da guerra, a primeira coisa que eles fazem depois que a guerra termina é remover o Getúlio do poder, né? Em agosto eles bombardeiam o Japão. Em outubro eles removem o Getúlio do poder num golpe de Estado, num golpe militar. E começam a exercitar uma série de políticas diferenciadas, mas que têm o mesmo interesse básico, que é a dominação dos países da América Latina. E essas políticas elas têm alguns eixos, né? São modelos novos que vão substituir em parte aquela diplomacia do canhão, né? Uma política de convencimento da opinião pública sobre o papel de liderança dos Estados Unidos, o papel de combate ao comunismo, de defesa da democracia. Isso vai se dar via financiamento de órgãos de imprensa no Brasil. Vocês têm que pensar o seguinte: nós estamos numa escola pública, aqui nós temos liberdade para tratar dos assuntos de acordo com a pertinência deles, olhando eles de acordo com a questão da ciência. A imprensa brasileira ela é uma imprensa privada, quer dizer que ela pertence a alguém, ela tem um dono, e esse dono produz informações para ganhar dinheiro e vende informações. A comunicação no Brasil é um negócio, porque a imprensa é privada, é uma empresa. Tu não diz no jornal, o repórter da RBS não diz no jornal aquilo que o dono da RBS não quer. O jornal da Globo não diz na Globo aquilo que o dono da Globo não quer, e diz o que quer. Então, tu tem uma imprensa que é uma imprensa privada, que ganha dinheiro vendendo informações e vendendo patrocínio. Então, tu tem uma imprensa que é patrocinada, e quem paga, né, faz a pauta. Né? Quem paga a pauta é a imprensa. Então, tu não vai falar, por exemplo, de uma grande empresa, um grande banco, se esse é um patrocinador teu. Isso acontece, isso é uma realidade do mercado de comunicação do Brasil, que é formado por algumas famílias que dominam os meios de comunicação. E os Estados Unidos começam uma política de financiamento dessas empresas. Em 1950, o grupo Civitas, que é um grupo norte-americano, inclusive vem para o Brasil, se instala no Brasil, e vão fundar aqui a revista Veja, que é uma das revistas mais conservadoras, talvez a mais conservadora do país, e que tinha como propósito, quando se instalou no Brasil, combater o governo de Getúlio Vargas. Esse grupo é um grupo estrangeiro que se instala no Brasil, funda a Editora Abril, para combater o governo do Vargas. Então, é uma política de convencimento.
né? E, quando for o caso, de combate a governos. É uma mídia que combate governos quando esses não interessam, né? Nós temos também uma política de desestabilização, que é através de golpes, né? Quando tu cria um ambiente na mídia que favorece um golpe, uma intervenção ilegal, fora dos padrões, né? Para fazer um novo governo, que não um governo eleito por meios democráticos, né? Então, inaugura-se uma era dos golpes, né? Que tinha como objetivo remover governos nacionalistas no Brasil, na Argentina, no Chile, né? Ao mesmo tempo, tu coopta setores das elites, né, das elites internas. É uma espécie de romanização. O Império Romano, quando ele queria controlar alguma região, estabelecer um domínio de longo prazo, ele levava para o centro do império, para Roma, os filhos da elite, das elites dessas regiões. E eles lá eram romanizados, passavam anos entre os romanos, comendo, estudando, se fazendo festa, conhecendo Roma, se adaptando aos romanos, para depois, quando eles voltassem para suas regiões, eles, né, voltassem, né, atrelados aos interesses romanos e não necessariamente de suas regiões. Então essas elites eram romanizadas. Esse processo ressurge. A dominação diretamente cultural, que é o controle sobre a produção e distribuição de bens culturais, filmes, livros, cinema, jornais, shows, informação. Tanto estabelece uma dominação cultural de amplo espectro, quer dizer, que envolve um amplo conjunto de bens culturais diferentes, né? E quando nada disso era suficiente, as intervenções diretas, né? Que ainda ocorreram e ocorrem, né? Ocorreu na Coreia, no Vietnã, na Argélia, Angola, Cuba, né? Então eram as justificativas, né, do pós-Segunda Guerra Mundial para combater o comunismo e assegurar a democracia, mesmo que isso significasse impor uma ditadura. Né? Há uma imposição do consenso, da vontade, da verdade, né, que impõe, né, o consenso, aquilo que todos devem acreditar ou que a maioria deve acreditar. O Goebbels já dizia, né, que a propaganda ela tinha que ser um meio de convencimento. Eles vão adaptar as ideias do Goebbels depois da guerra, né, através da propaganda. A propaganda é um instrumento de convencimento, de controle, de manipulação. Essa sempre foi a ideia do Goebbels, né? Uma forma de manipular, né? Ela tem um propósito, diz o Goebbels, né? Esse propósito deve ser tão inteligente e virtuosamente escondido que aqueles que vêm a ser influenciados por tal propósito nem o percebam, né? A propaganda tem um propósito, né? E isso acaba se tornando parte da indústria cultural do pós-guerra, né? Então, é uma política de comunicação de massa, de ocupação, que não é militar, é uma ocupação cultural, né? De ideias, de maneiras de aceitar as coisas, de maneiras de lidar com as coisas, né? Ideias no campo da economia, da política, que são uma ocupação, na verdade, que não estão ligadas aos interesses locais, mas a interesses maiores, né? E são ideias que vão sendo disseminadas através da indústria cultural. É uma dominação econômica, né, porque é um negócio, né, é um negócio, interessa vender também, dominar os mercados, mas é uma dominação política, né, porque é uma forma de convencimento, é um tipo de ocupação, é uma nova forma de ocupação e que busca um convencimento da opinião pública coletiva, né, criando, né, um padrão de comportamento, um padrão adequado, um padrão submetido, um padrão conformado, ou então um padrão radicalizado contra determinadas ideias, tipo tudo que é, né, que se movimenta de maneira autônoma, independente da sociedade, vira comunismo, 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 que era um troço que os Estados Unidos falavam muito e que o Brasil começou a falar também depois, né? Então tu tem uma fabricação do consenso, né, que é, né, usado através de todos os recursos disponíveis, né? Revista, televisão, rádio, jornal, né? São diferentes bens culturais, veículos culturais, propagando uma mesma mensagem, né? Que é uma mensagem que também estabelece o controle sobre mercados. Não dá para ser ingênuo. A dominação política é uma dominação que interessa porque ela é econômica, permite uma dominação econômica.
Ninguém quer dominar o Brasil para não deixar o Brasil virar comunista ou para fazer o Brasil assumir ideais democráticos. Querem uma dominação econômica, querem controle de mercados, querem expansão de negócios dentro do país, querem ganhar dinheiro com isso, né? Então é uma imposição do consumismo, né? O Andy Warhol, né, que é o fundador da pop art, ele vai tratar muito disso nos anos 60 na arte dele, mostrando como a indústria cultural ela é uma indústria que fabricava consumismo. E aí ele pega e transforma justamente bens de consumo padronizados em arte, para mostrar como a propaganda tinha se massificado as coisas a tal ponto que qualquer coisa, inclusive, podia se tornar arte. Né? É uma colonização cultural. Né? Uma guerra por outros meios, né? Mas que visa os mesmos interesses da guerra. Dominação econômica, controle econômico. Né? E que impõe padrões, né? Padrões que não são os nossos. A gente já discutiu isso uma vez. Né? Um padrão de mulher, de padrão de feminino, de beleza, por exemplo, que não é um padrão brasileiro, né? É um padrão, né, muito mais ligado a uma visão que nem os Estados Unidos são, né, de um país nórdico, de um país saxão, de um país ariano, onde raramente tu vê outros modelos. E em 1950, isso tudo que eu estou falando para vocês, essa dominação cultural, essa manipulação pela propaganda, isso tudo vai convergir para um troço chamado de Psy-War, que é a guerra psicológica. A partir de 1950, os Estados Unidos criam, olha o que eu estou falando para vocês, eles criam um departamento de guerra psicológica, que é um departamento para travar a guerra por outros meios, por meios de manipulação da opinião pública de um determinado país, fazendo com que ela se volte contra um governo que deveria representar os interesses dela, né? Ou fazendo com que ela acate governos que, na verdade, não representam os seus interesses, interesses da nação, mas interesses estrangeiros. E por isso tem uma guerra psicológica. Isso que eu estou falando foi estudado, foi elaborado, foi produzido, tem documentários que mostram como isso foi, né, transformado em uma política de guerra depois de 1950. Já dizia o Renato Russo, desde pequeno nós comemos lixo comercial e industrial. Comercial e industrial. Né? Portanto, ela não é, né, esse processo de construção do convencimento, do consenso, ele não é por acaso, ele não é aleatório, é fabricado. Né? E tem gente que estuda como isso aconteceu. Esse livro aqui é de um senhor chamado Fernando Frade Merino. O Merino é nada mais, nada menos que um coronel do exército espanhol, e ele vai estudar, ele é um especialista no estudo dessa guerra psicológica, a guerra psicológica com a qual ele vai, né, acabar tendo, né, se tornando uma referência para quem quer conhecer o assunto. Mas não só ele, tem uma outra senhora, né, uma jornalista norte-americana dos Estados Unidos, a Frances Florence Saunders, que ela lançou um livro que foi traduzido depois para o espanhol. Eu tenho uma cópia desse livro, que é A CIA e a Guerra Cultural, a Guerra Fria Cultural, que ela mostra como os Estados Unidos financiaram diferentes bens culturais, revistas, filmes, projetos que vendessem, né, por trás deles uma política de, né, divisão da esquerda ou de enfraquecimento da esquerda, né? E a Saunders trata disso. E no livro dela, que no Brasil saiu com o título de Quem Pagou a Conta, né? A CIA na Guerra Fria da Cultura, ela revela uma série de agentes que nos anos 60 trabalhavam para a CIA, né? Fornecendo, né, uma política de convencimento, sendo pagos para criar essa política de convencimento. E ela cita no livro dela uma pessoa chamada Fernando Henrique Cardoso, que vai ser bem mais tarde presidente do Brasil, né? que vendeu muito patrimônio público a preço de banana para multinacionais. Né? Esse livro ele esgotou no Brasil e nunca mais foi reeditado. Alguém não queria que ele aparecesse de novo. Né? É um ex-presidente sendo citado. Uma outra
política por trás dessa guerra psicológica era de vender as ideias do liberalismo, da escola de Chicago, dessa gente toda aí que ficou um traste, depois o lixo por trás disso, que era o Mises, né? Que nem tá nessa turma aqui, mas que acabou sendo quando os Chicago Boys, né? De fato, era o bem a ser vendido como produto econômico, como um projeto econômico, o liberalismo, o Mises nem aparece aqui, né? Mas acabou ficando o Mises. E por curiosidade, os dois locais onde esse programa foi amplamente imposto foi justamente no governo Fernando Henrique, nos anos 90, no Brasil, que aparece citado aqui, e o outro é na ditadura do seu Augusto Pinochet. Foi uma ditadura sanguinária, bárbara, brutal, corrupta, e que, né, implementou também essa visão desse liberalismo, né, econômico, dessas ideias todas, e que o seu Paulo Guedes, que é o atual ministro da Economia do Brasil, foi para lá, estava com essa gente lá, né, e hoje o Chile viveu meses de uma insurreição popular que acabou levando a um plebiscito, que teve agora, semanas atrás foi votado, na qual mais de 76% da população do Chile disse não a esse modelo, que era um modelo, né, herdado da ditadura do Pinochet. Eles se recusaram, né, porque é um modelo que trouxe muita pobreza, muita miséria, principalmente entre os idosos, que não conseguem mais se aposentar. Então a população do Chile disse não, né, agora. Um outro trabalho que estuda isso, que eu estou falando para vocês, é o da Naomi Klein, A Doutrina do Choque, The Shock Doctrine, que ela vai mostrar como essas políticas, né, de radicalismo econômico, do liberalismo econômico radical, elas foram impostas através do choque de ditaduras, de sociedades que foram colocadas em choque para, através disso, né, serem submetidas a estas políticas nos anos 60. Tem um documentário dela, que vocês encontram na íntegra no YouTube, com legendas, Naomi Klein, que é a doutrina do choque, que é excelente para conhecer um pouco desse período da Guerra Fria, como essas coisas aconteciam. E ela relaciona essas políticas de choque às ditaduras que foram impostas aos países latino-americanos, um deles o Brasil, né, que tinha um golpe de Estado, no caso do Brasil, que foi produzido de dentro da Casa Branca. Tem um documentário que é todo feito com material gravado na Casa Branca, nos Estados Unidos, porque lá as conversas oficiais do presidente com seus assessores são todas gravadas, depois podem ser catalogadas como secretas por um período X, e depois são liberadas. Quando o golpe de Estado no Brasil completava 50 anos, em 2014, começaram a se desclassificar uma série desses documentos, né? E esses documentos, essas gravações mostram o Johnson, o Lyndon Johnson, o cara que sucedeu o Kennedy, o presidente assassinado, preparando o golpe, né, de dentro da Casa Branca. E esse documentário, que meus alunos viram por anos antes de ser lançado no Brasil, ganhou o título no Brasil de O Dia que Lhe Durou 21 anos. Vocês também encontram ele na íntegra no YouTube. Mostra o golpe sendo preparado da Casa Branca, inclusive com o envio de uma frota militar para o Brasil, que vinha para ocupar o Brasil. Eles tinham medo que o golpe fracassasse, que os golpistas não conseguissem vencer os militares leais ao presidente, que era o presidente João Goulart, e por isso eles mandam uma frota militar que tinha como objetivo desembarcar no Brasil, a Operação Brother Sun. Isso está tudo documentado, está tudo provado, e esse filme trabalha só com esses documentos históricos, documentos verdadeiros, gravações dos Estados Unidos. Então ele é todo feito com material dos Estados Unidos. E o ministro das Relações Exteriores do Brasil em Washington, na verdade o embaixador do Brasil em Washington, que era o senhor Juraci Magalhães, era um que dizia: se é bom para os Estados Unidos, é bom para o Brasil. Ou seja, se os Estados Unidos querem assim, a gente também quer. Se é bom para o Brasil, é bom para o Brasil, né? Era essa a visão da ditadura na época, que alguns vão dizer que era nacionalista, que era isso, que era aquilo. Não, ela tinha um discurso falsamente nacionalista, né? Era um fake nacionalista, né? Quando a ditadura cai do poder, essa ditadura que alguns dizem para vocês que era boa e coisa e tal, ela deixou uma inflação que devastou o país. Estado de São Paulo, 29 de dezembro de 89,
A ditadura tinha caído há 4 anos e a herança foi a destruição da economia brasileira. A inflação de 1989 chegou a 1 milhão, a 1.764%. Agora ela está em pouco mais de 3% e tem gente preocupada com o preço dos alimentos nos supermercados. Que o feijão subiu, o arroz subiu, o óleo subiu, o papel higiênico subiu. Imagina numa inflação que em 1.764% em um ano, né? E que numa década teve uma inflação de 39.000%, né? 39 mil, né? Na década de 80. Era a década perdida, né? Uma década que foi destruída pela ditadura militar. A economia destruiu o país. Pra vocês terem uma ideia, a inflação em 1993, por exemplo, foi de 5.000% no ano, né? Mas aquela guerra cultural, aquela guerra do consenso, convenceu muita gente de que não, aquilo foi um tempo bom, um tempo que o país estava bem, né? As pessoas esqueceram dessas coisas. Faltava carne, faltava azeite, faltava tudo, tudo, né? Nos Estados Unidos, né? Na segunda metade do século XX, portanto, esse mundo pós-guerra é uma potência intervencionista, né? Aqui nós temos um mapa, né, dos países que sofreram algum tipo de intervenção dos Estados Unidos no século XX, né? Difícil é onde eles não interviram. Eles não interviram na Austrália, não interviram na Nova Zelândia, não interviram no Canadá, né? Mas em muitos outros eles interviram, né? E, né, interviram na guerra no Iraque, por exemplo, para roubar os postos de petróleo do Iraque, gastaram 3 trilhões de dólares na guerra, mas ganharam 6 trilhões, ou seja, dobraram a fortuna gasta em petróleo. Mais de 1 milhão de iraquianos foram mortos, muitas centenas de milhares eram crianças. Se calcula que mais ou menos 1,5 milhão de iraquianos morreram, mais de 1 milhão, mais 1,5 milhão por aí, e quase 400 mil crianças, né? Eles despejaram 1.820 toneladas de urânio, né, em bombas convencionais. O urânio que estava nessas bombas convencionais, a quantidade é equivalente a 14 mil cargas de bomba de Hiroshima em termos de exposição de urânio que eles jogaram sobre o país. Eles acabaram com o país, né? Uma população de malformados, né, de mutações congênitas por conta disso. Geraram uma onda de refugiados. O gasto militar médio dos Estados Unidos é de cerca de 43% de tudo que o mundo gasta por ano em armamento. E eles têm mais de 800 bases espalhadas em mais de 40 países, em todos os continentes. Isso é um império, não é um poder democrático, né? Isso é um império. E um filme que nos fala disso, por exemplo, é o Snowden, do Oliver Stone, que vai mostrar como eles seguiram espionando o mundo, promovendo revoltas através das redes sociais, manipulando as redes sociais para provocar revoltas em várias partes do mundo, espionando o mundo. O Snowden era um espião dos Estados Unidos que obtém uma série de informações de como eles estavam fazendo isso, fica chocado com o tamanho da coisa, foge para Singapura, se eu não me engano foi para Singapura, depois ele foge para a Rússia, onde ele está exilado até hoje, e o Oliver Stone, o cineasta Oliver Stone, fez um filme tratando dele, né, que vocês encontram que ele mostra esse grau de espionagem que é desenvolvido através dos programas que a gente usa em smartphone, nos computadores, nos tablets, etc. e tal. E depois daquele departamento de guerra psicológica vão surgir uma série de ONGs, organismos internacionais, como a Open Society, a Freedom House e outras que vão ter o papel justamente de continuar promovendo essas políticas de convencimento, de construção do consenso e de desestabilização de países, né? Então, os Estados Unidos se tornam, na segunda metade do século XX, um país que promove desestabilizações em outros estados, né? Quando a gente passar a olhar daqui a pouco a história do Brasil, nós vamos olhar justamente a história de como essas desestabilizações que acontecem, né, durante e depois da Guerra Fria, seguem depois da Guerra Fria, como elas, né, alteraram, né, os rumos políticos, o desenvolvimento e o futuro do país.